É um prazer receber no Parlamento Literário o advogado, professor universitário e consultor legislativo Carlos Eduardo Lula. Lula, vamos falar agora, iniciando, sobre as suas obras. Esse trabalho de escrever, ou de escrever algo que ficaria para a posteridade, começou ainda muito cedo. Meu primeiro livro eu publiquei ainda em torno de 25 anos de idade. E nunca esperei, na verdade, que teria o sucesso e o tamanho que teve a obra. Hoje eu me vejo obrigado a continuar publicando, né? Apesar do tempo que já é um pouco mais escasso do que de outrora. Hoje eu tenho de publicar a quarta edição da obra. Ela provavelmente vai aí já para mais de 1000 páginas, que é a minha primeira tentativa de escrever um manual de direito eleitoral. No primeiro momento, quando eu escrevi o livro, era na verdade muito mais por necessidade dos meus alunos. Eu já era professor universitário, já dava aula na graduação do curso de Direito, e nós tínhamos poucos autores escrevendo sobre direito eleitoral. Então, minhas primeiras anotações de aula, uma apostila que eu fiz para os alunos no primeiro momento, acabou dando origem a essa obra hoje aí, que já tem mais de suas 900 páginas, que está indo agora para a sua quarta edição. Isso trouxe tantas consequências que eu não podia imaginar naquela época. Acabou que hoje eu tenho diversas publicações em revistas. Eu fui contratado para fazer outro livro, desta feita voltada para o concurso de Procurador da República, que eu lancei esse ano. Lanço a quarta edição do ano que vem, fora outros convites que eu tenho para escrever outras obras que eu já não dou conta. Hoje eu não consigo ter tanto tempo para escrever quanto eu gostaria, né? Para escrever, nesse caso, obras de direito. Hoje eu tenho uma coluna semanal no jornal, escrevendo sobre direito eleitoral, sobre política, que muito provavelmente também, daqui a algum tempo, deve dar origem a uma outra obra, nessa feita de crônicas, de textos mais residuais, mais tópicos, sobre a política e o direito eleitoral no país. Você domina vários aspectos, né, em relação às áreas do conhecimento. Como é que é esse exercício diário de escrever? Como é que acontece isso na prática? Escrever é doloroso. Borges, ele dizia que todo escritor, no fim das contas, ele tem muito de timidez, que é verdade. Mas eu diria mais, eu diria que todo escritor é um solitário. A solidão é necessária para quem escreve. A gente não consegue escrever na multidão. A gente precisa estar só para escrever. E essa escrita do direito é uma escrita muito árida, muito pesada, o que para mim a torna mais dolorosa ainda. Apesar de ser filosoficamente mais complexo falar da vida, é muito mais prazeroso falar dela do que falar em si do direito. A gente tem uma escrita muito cinza, muito bruta. A gente fala sobre legislação, sobre poder, sobre política, o que não é fácil. Se a gente se fecha apenas tão somente nessa área do conhecimento, a gente se torna tão cinza quanto esse aspecto. A gente como se envelhecesse. E eu fujo disso por completo. Eu não me permito ficar preso ao direito, porque há um tempo que é essa a minha profissão, e é esse o meu campo de conhecimento e o campo onde eu duelo, onde eu disputo, onde se discute. Eu sei que aquilo ali é um campo árido demais, né? Todos aqueles que resolveram trilhar apenas ou somente o caminho do direito e por lá permanecer, eles vão sucumbir. É pesado demais para a alma. Então, escrever sobre literatura, ou ler filosofia, ou ler outras coisas, ler história, é algo que me dá prazer e que, eu posso dizer assim, desanuvia minha mente e alivia minha alma. Nesse ano de 2013, eu resolvi escrever um blog. E no blog Direito, Política e Literatura.
né? E o curioso é que a maioria dos comentários e dos acessos não são das postagens de direito e de política, são das postagens de literatura. Interessante. E por falar na questão da literatura, você gosta de ler bastante, e essa paixão pelos autores, pelos poetas, né? Vamos começar falando de Vinícius de Moraes. A paixão por Vinícius, a paixão por ler. Eu tinha tudo para não ser um leitor. Eu cheguei aos 7 anos, já na primeira série, sem ser alfabetizado. Quem foi me alfabetizar foi minha mãe. Eu tive uma deficiência muito grande na escola. Então, eu me recordo de quando criança, que eu ficava muito chateado de não ter a mesma capacidade de leitura dos meus colegas de sala. E eu me forçava a tentar ler mais rápido para tentar acompanhá-los. Não sei quando isso parou. Eu sei que quando eu me dei conta, eu já era um leitor. Primeiro um leitor de gibis, depois um leitor de livros. E eu não parei mais. Hoje eu tenho uma biblioteca grande, né? Hoje, já como diz João Moraes, durante a vida a gente compra sempre mais livros do que consegue ler, com mais livros do que eu consigo ler, mas uma biblioteca da qual eu me orgulho, né? Que demonstra alguma coisa dessa caminhada. Uma grande quantidade de livros de direito, mas também uma grande quantidade de outros autores, dentre os quais Vinícius de Moraes. E Vinícius de Moraes, ele entra na minha vida a partir da poesia, né? Um grande poeta, um grande compositor, talvez nosso único poeta que conseguia entender a linguagem da população para transformar essa sua poesia em música e, sobretudo, um grande ensinamento de vida. Se a gente olha a vida de Vinícius, ele tem muito a ensinar para a gente ainda hoje, né? Não à toa ele teve 9 casamentos. Foi casado 9 vezes. É verdade. Foi uma pessoa que amou e amou demais e amava intensamente. Eles tem uma pergunta que fazem a ele. Hoje já nas coletâneas são colocadas uma entrevista maravilhosa que ele concede. Sim. E a repórter faz a seguinte pergunta: Vinícius, qual foi a mulher que você mais amou? Ou qual foi o seu grande amor, né? E ele disse: na vida eu só tive grandes amores. Todas as mulheres que eu tive antes me prepararam para a mulher que eu tenho agora. Interessante. Então, na verdade, ele dizia: eu só tive grandes amores nessa vida. O problema é que esses meus amores, eles não duravam, né? Eles eram fugidios. Eles duravam o tempo da paixão, né? E todos, na verdade, Vinícius era do mundo. Vinícius não pertenceria a uma pessoa só. Essa dificuldade dele em estabelecer uma relação única era porque, na verdade, Vinícius é do mundo, ou era do mundo, né? A relação dele com a música, mesmo com a bebida e com essa necessidade dele viver tão bem a vida, ou de viver essa vida, viver esse momento presente, é algo belíssimo que deixa ensinamento pra gente. Há uma poesia dele que diz: não comerei da alface a verde pétala. Ele já estava doente, escreve essa poesia para dizer assim: olha, eu quero viver, eu não vou ficar comendo só folha, não é algo que me apetece, não é algo que me agrada. Se for para viver menos, que eu viva menos, mas que durante essa minha vida a gente só tem uma, né? Que eu possa testar de tudo, que eu possa ser feliz. Vinícius sempre teve belas histórias, né? Por exemplo, homenageou as mulheres, o amor, Garota de Ipanema, né? Que até hoje, né? É um símbolo em relação à questão da musa inspiradora. Fale sobre isso. Na verdade, Vinícius tem muitos temas. Talvez o tema mais forte dele seja o amor e seja a mulher. Também perguntado a ele: Vinícius, qual é a coisa mais importante na sua vida? Ou qual a coisa mais importante do mundo? Ele diz: a mulher, sem dúvida, né? Ou as mulheres que ele tanto amou. Garota de Ipanema, o soneto de fidelidade, né? São poesias que ficaram para a eternidade, né? Ficaram para a eternidade. A gente pode, daqui a 50, 100 anos,
a gente vai continuar falando de Soneto de Fidelidade e falando de Garota de Ipanema, que tão bem retratam essa alma de Vinícius de Moraes. Nelson Rodrigues. Já Nelson Rodrigues, é curioso, Vinícius é formado em Direito, né? E nasce no mesmo período de Nelson, no começo do século XX. Os dois falecem em 1980. Nelson Rodrigues, eu já vim conhecer mais recentemente e me penitenciar por não tê-lo lido antes. Era alguém que eu devia ter conhecido antes. Eu conhecia, mas as obras deles não tinham sido republicadas e ainda eu não tinha tido acesso. E desde então, a partir do momento que eu li as primeiras crônicas de Nelson, eu me tornei um fã de carteirinha do Nelson Rodrigues. Ele é um autor de outro tempo, que infelizmente não é tão lembrado quanto Vinícius, mas eu poderia dizer, tem o mesmo tamanho de Vinícius de Moraes. Ele escrevia para jornais em outro tempo. Ele escrevia para jornais quando todo mundo lia os jornais, e as notícias dos jornais eram as primeiras notícias que a gente tinha do dia. Hoje, as notícias dos jornais de amanhã, a gente já sabe todas elas hoje ainda. É verdade. Né? Ele podia escrever textos longos, as pessoas acompanhavam as novelas que Nelson escrevia pelos jornais, ficavam esperando o jornal para ver a continuação do que Nelson escrevia. E Nelson, sobretudo, ele conseguia muito bem escrever sobre os dramas reais. Sim. Ele pegava episódios aparentemente pequenos ou irrelevantes e transformava aquilo num objeto de suas crônicas, que era algo maravilhoso. Ele viveu uma infância difícil, o pai dele jornalista, foi preso por conta do que escrevia em jornais, viu seu irmão ser assassinado dentro do jornal, e isso tudo fez muito da imagem de Nelson. Os personagens dele, as vizinhas gordas, viúvas, a mulher que traía, aquele que não perdoava ninguém, que pegava todo mundo, esses personagens, na verdade, eram personagens do cotidiano dele, que ele dramatizava, né? E ensinava e dava aquelas lições falando sobre a realidade como os poucos conseguiam falar. Vamos agora finalizar a entrevista agradecendo a sua participação aqui no Parlamento Literário, a sua mensagem, Carlos Eduardo Lula, sobre a importância da leitura. É fundamental ler. Agora, não só ler livros. Eu acho que a gente só consegue se tornar um leitor de livros a partir do momento que a gente consegue ler o mundo. A partir do momento que a gente se inquieta, a gente problematiza, a gente não acha que tudo é natural, que tudo acontece assim porque sempre aconteceu assim, a gente está preparado, a partir de nossa leitura do mundo, a ler os livros. Lendo os livros, lendo o que se escreve, a gente aí vai ter acesso a vários mundos para além desse mundo que a gente tem aqui. É uma descoberta, né? É uma descoberta. É como se a gente descobrisse o cosmos. A gente fala hoje muito em cosmética, que é a ordem da face. O cosmos é a ordem do mundo, né? Lendo, a gente vai descobrir vários cosmos. Na verdade, são vários mundos. São mundos para além desses que tem aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é menina que vem e que passa, no doce balanço, a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.